Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez portas lógicas, agora usando a simbologia clássica das portas lógicas. Então eu tenho aqui o exercício que eu vou apresentar, já com a simbologia da porta lógica, que vocês obrigatoriamente têm que decorar a simbologia, né? Então a porta AND, a porta OR, a XOR e o inversor. Qual é o princípio? O princípio é o mesmo das chaves. Então, vamos fazer uma comparação rápida antes de começar a fazer o exercício propriamente. A porta AND, porta E, esse símbolo aqui, ela tem duas entradas. Nesse meu exemplo, tem duas entradas. Pode ter mais entradas, mas vamos usar para aprendizado, para facilitar, vamos usar com duas entradas, que simplifica a coisa. Então, tem uma entrada A e uma entrada B e uma saída S. E como é que funciona? Qual é a ideia? A ideia é a mesma das chaves. Então, você tem duas chaves, a chave A e a chave B, ligadas em série, de forma que a corrente elétrica só passa quando as duas chaves estiverem ligadas. Então, se a chave A estiver em 1 e a chave B estiver em 1, quando uma estiver em 1 e a outra estiver, o AND aqui, ó, quando uma estiver em 1 e a outra estiver em 1, o circuito responde e a saída vai ser igual a 1. No caso lá daquele circuito com LED ou com lâmpada, né, o LED acende, o flag, o sinalizador, né, ele acende para avisar que o resultado deu 1. Para a porta OR, o mesmo raciocínio. Porta OR, aqui, duas entradas, A e B, e uma saída S. Então, qual é o raciocínio? O mesmo das duas chaves ligadas em paralelo. Então, a porta OR é quando uma chave liga ou quando a outra chave liga. Então, a corrente elétrica passa quando uma chave está ligada ou a outra está ligada. Então, chave A e chave B, basta que uma delas esteja ligada, uma ou a outra, ou as duas, que inclui a possibilidade das duas estarem ligadas. É ou inclusivo, né? Não é tradicional chamarem assim, já mencionei isso em unidade. A Microchip chama assim a função ou, quando inclui a possibilidade das duas estarem ativas, né? Chama de ou inclusivo, e a outra de ou exclusivo. Bem, então aqui a representação básica para a porta OR e para a porta AND, né? Como seria? Então, você eliminando aqui a ideia da chave, mas guardando na cabeça, eliminando daqui do quadro, mas guardando na cabeça, imagine a seguinte situação: as duas entradas, A e B, e a saída S. As duas entradas podem ser 0, 1, 2 ou 3, em binário, né? E a saída? Quando é que uma porta E, quando é que ela dá 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada e 1 na outra. Então, essa situação aqui, ela dá 1 na saída, quando tem 1 numa entrada e 1 na outra. Então, o teu trabalho, basicamente, é decorar a simbologia. Essa é a porta AND, essa é a porta OR. Porque o raciocínio de quando é que ela resulta em nível lógico 1 na saída, é só você lembrar das chaves conectadas, né? Quando é uma e a outra, quando estão em série, tem que estar as duas ligadas. Quando é uma ou a outra, quando estão em paralelo, basta que uma esteja ligada ou as duas estejam ligadas para que o circuito funcione, né? A lâmpada acende, o LED acenda, o motor ligue, qualquer função que esteja sendo executada, né? E a mesma coisa aqui, duas chaves, vamos tirar aqui as chaves daqui, duas entradas, A, B e uma saída S, possibilidades 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sempre se coloca em binário 0, 1, 2, 3, ou então quando tem três entradas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para três entradas, três variáveis, né? Sempre se coloca em binário
para que não se esqueça nenhuma combinação. Então, é sempre preferível colocar na ordem crescente da contagem binária. Você pode até imaginar, mas 4 aqui é impossível esquecer. Sim, 4 aqui é impossível, mas numa tabela verdade, com 4 bits, isso resulta em 16 combinações. E você, depois da terceira, quarta, você já começa a ficar dúvida se já colocou. Então, você na oitava combinação, você já fica olhando para trás se já colocou aquela combinação. Então, é preferível sempre seguir a ordem de sequência binária, contar, como se estivesse contando em binário. Quando é que a saída dá 1? É uma entrada ou a outra em 1. Uma chave ligada ou a outra, ou as duas. Uma entrada ou a outra ou as duas. Então, um aqui, um aqui, um aqui. São essas as possibilidades. E é óbvio que 0 nessa daqui de cima, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então, o mesmo raciocínio que serviu para entendimento da função e da função ou, usando chaves, ele é transferido para cá. Só que agora você olha para o símbolo e lembra de como as chaves estão ligadas. E lembra que é a função e. Então, quando uma está ligada, e a outra está ligada. Quando tem um numa entrada, e um na outra, obrigatoriamente. A porta OR, quando tem um numa entrada, ou na outra entrada, ou nas duas. Mas tem que ter um numa entrada, ou na outra entrada, ou nas duas. Se não tiver um em nenhuma delas, fora de questão. Muito bem, então aqui está a tabela verdade para a porta E, para a porta END, e a tabela verdade para a porta OR. Então, agora, a porta O exclusivo. Uma entrada, outra entrada A, entrada B e a saída S. Duas entradas, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E a saída S. Muito bem. Quando é que um ou exclusivo dá 1 na saída? Quando uma está ligada e a outra é desligada, ou então quando uma está ligada e a outra está desligada. Então, quando uma está desligada, outra está ligada. Quando uma está ligada, a outra está desligada. Pronto. Só nessa situação. Então, pense sempre nessa exclusividade. É um ou exclusivo. Exclui a possibilidade da outra estar ligada. Então, se uma delas está ligada, para dar uma saída, a outra tem que estar desligada. Só pode uma delas exclusivamente. Exclui a outra. Então, essa está ligada, exclui a outra, ok. Então, aqui. Essa está ligada, excluiu a outra? Não. Então, 0. Excluiu a outra? 0. Entendeu? Então, funciona assim. Então, você deve pensar nessa exclusividade. Só pode ter um em uma entrada exclusivamente. Não pode ter nas duas. Exclui a outra. Uma entrada exclui a outra. Feito isso, vamos para a última, a mais simples de todas, o inversor. Então, tem uma entrada A e uma saída S. A entrada A, única, e uma saída S. Como só tem uma entrada, só existem dois estados possíveis, ou é 0 ou é 1. Então, 0 e 1. E como ele é uma função inversora, ele inverte o estado lógico, se entrou 0, sai 1, se entrou 1, sai 0. Pronto. Está feita a lógica, a tabela verdade do NOT, do inversor. Aqui o inversor. Só para constar, existe uma simbologia parecida, que é estudado lá em famílias lógicas, que é o buffer. Buffer significa separador.
porque ele separa a fonte de sinal da carga. Melhor explicando, o buffer é capaz de receber nível lógico 0 ou nível lógico 1. Ele repete o estado lógico. Se ele tiver 0 na entrada, ele fornece 0 na saída. Se ele tiver 1 na entrada, ele fornece 1 na saída. Então, qual é a vantagem de se usar um buffer? Por que alguém usa um buffer? Bastaria colocar um fio, né? Mas o buffer tem uma finalidade interessante, não aparece aqui, mas ele é um circuito eletrônico, todas essas portas lógicas são circuitos eletrônicos, e tem uma tensão de alimentação. Classicamente, a tensão de alimentação era 5 volts, mas também existem circuitos integrados para trabalhar com função lógica, alimentados por 12 volts, por exemplo, 15 volts, 3,3 volts, né? As CPUs, né, de computadores modernos trabalham com 1,2 volts de alimentação, a porta lógica deles, né? Mas isso é lá dentro da CPU. Não tem por aí circuitos integrados trabalhando com 1,2 volts, mas existe dentro da CPU. Eles fazem isso para dissipar menos calor, para trabalhar com a tensão mais baixa, aumentar a velocidade sem aumentar muito a quantidade de calor, né? Então, aqui, um separador, um buffer, a finalidade seria a seguinte: se o buffer pode ser ligado num nível lógico aqui, ele drena pela entrada dele uma unidade de carga. Vou escrever completo. Uma unidade de carga. Carga aqui tem o sentido de consumo de energia, a corrente elétrica que passa. Então, eles dizem que, por exemplo, na família lógica TTL, é uma unidade TTL, uma unidade de carga TTL, né? E ele, quando fornece para lá, para a saída, ele pode fornecer para várias portas lógicas ao mesmo tempo. Então, dependendo do buffer, como ele foi projetado, então ele pode aplicar nível lógico para várias entradas. Várias entradas. Muitas entradas. Então, pode, por exemplo, lhe drenar uma unidade de carga na entrada dele, mas fornecer 40 unidades de carga. Nesse caso aqui, uma unidade de carga TTL, por exemplo, ele fornece 40 unidades TTL, nível de carga TTL, de consumo de corrente. O tradicional do consumo de corrente da família TTL standard, padrão standard, é aproximadamente 1,6 mA. Então, lá ele forneceria 40 vezes isso, porque cada uma delas drenaria 1,6 mA, 1,6 mA, e ele é capaz de suportar isso porque ele recebe energia, ele recebe alimentação, por exemplo, de 5 volts e está ligado à massa. É um circuito eletrônico. Nós normalmente não representamos a alimentação, então só representamos o bloco lógico e não designamos a alimentação. A alimentação é feita, representada geralmente no rodapé do esquema do circuito, dizendo circuito integrado, número tal, pinos tais e tais, alimentação e GND, massa, né? E é assim. O buffer, então, serve para fornecer energia para várias entradas. Nesse exemplo aqui, é um buffer de 40 unidades TTL de saída. Chamam a isso aqui de fan-in. Fan-in, que é o fluxo de entrada. E aqui o fan-out. Fan-out.
fan-in e fan-out. Então, um buffer, o fan-in dele é uma unidade. É como se tivesse uma porta lógica, uma entrada de uma porta lógica ligada ali no circuito, fornecendo nível lógico. E o fan-out dele, 40 unidades, 100 unidades, sejam quantos forem, é a capacidade que ele tem de fornecer esse mesmo nível lógico, repetir esse nível lógico para um número grande de entradas no circuito. Isso ocorre muito em grandes circuitos lógicos, né? Às vezes uma porta lógica, o resultado de uma porta lógica tem que ser fornecido para várias portas lógicas, e ela não suporta esse nível de corrente sendo drenado dela. Então coloca-se um buffer na saída dela. As CPUs têm muito disso. A CPU é toda bufferizada, aportuguesar o buffered, né, que é colocar buffers em todas as saídas, né? E muitas vezes até para entrar também, porque como a CPU tem milhões de transistores, cada entrada de dado na CPU drena alguma corrente que uma porta lógica sozinha não conseguiria fornecer. Então, o circuito integrado das CPUs, ela tem buffers tanto para sair dados, como buffers para entrar dados para ela, para fornecer para os diversos circuitos dentro dela. Então, é isso. E, para finalizar, vamos ver o exercício desse conhecimento, não do fan-in fan-out, que esse é mais para quem trabalha em projeto. Geralmente é na área de engenharia que isso é mais relevante. Importante saber, mas vamos lá. Então, se eu pegar uma porta lógica E, se eu colocar nível lógico 1, aqui nível lógico 0, o que sai? Sai nível lógico 0, porque como é E, é uma porta AND, tem que ser uma entrada e a outra entrada em 1, uma entrada em 1 e a outra entrada em 1 para dar 1 na saída. Qualquer outra possibilidade é 0 de saída. Uma porta OR. Se eu colocar 1 numa entrada e 0 na outra entrada. 1 na saída. Por quê? É ou, é uma OR. É ou. Então, 1 numa entrada ou 1 na outra, ou 0 na outra, tanto faz. É 1 numa entrada ou 1 na outra, tanto faz. Pode ser 0 aqui ou 1 aqui, pode ser 1 aqui ou 1 aqui. Essas três combinações vai dar 1 na saída, tanto 1 numa entrada ou 1 na outra, né? E, por último, uma XOR. Se eu puser 1 numa entrada e 0 na outra, o que sai? Sai 1, porque é uma exclusive OR. Tem que ter 1 numa entrada ou exclusivamente um na outra. Só nessa situação tem um na saída, nível lógico 1 na saída. Então eu posso trocar de lugar aqui e continuar 1 na saída, mas se eu botar 0, 0, dá 0. Se eu botar 1 e 1, dá 1, porque ela é uma ou exclusiva, exclui a outra. Então, se aqui tem 1, aqui não pode ter 1. Se aqui tem 1, aqui não pode ter 1. Exclui. E, por fim, essas combinações aqui. Eu coloco aqui uma variável. Coloco aqui o nível lógico 1, permanente. Está sempre em 1 aqui. E aí você analisa as situações dessa variável A, dessa entrada A, se ela pode ser 0 ou pode ser 1, já que é uma variável binária, é uma entrada binária, pode ser 0 ou pode ser 1. Então, você imagina primeiro colocando o nível lógico 0 e analisa 0 numa entrada e 1 na outra, dá 0 na saída. Agora vamos trocar o estado lógico. Vamos colocar 1. 1 numa entrada e 1 na outra, dá 1 na saída.
Observa que a saída está igual à entrada. Então, sempre que uma porta end tiver nível lógico 1 em uma, a saída repete a entrada. A saída é igual à entrada. Então, se a variável A estiver em 0, você analisa primeiro um estado de cada vez. Analisa nível lógico 0, 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. Aí olha para o resultado. Está igual, significa que a saída será igual à entrada, sempre que tiver nível lógico 1. Agora, para contrapor, vamos colocar aqui essa porta end, sempre 0 em uma entrada. Tem sempre nível lógico 0 numa entrada. Na outra, eu coloco uma variável A e observo o que acontece na saída. Então, mesma coisa. Eu começo com nível lógico 0 e olho 0 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. Observou? A saída está sempre em 0. A saída é igual a 0 sempre, por causa disso aqui, ó. Como uma das entradas está sempre em 0, ela nunca vai ter a condição do e, uma entrada em 1 e a outra em 1. Não vai acontecer nunca. Então, o fato de ter 0 numa entrada, sempre tem 0 na saída, independente do que tiver aqui. Não depende, tanto faz, é irrelevante. Então, irrelevante. Isso aqui é um conceito importante. X é usado para designar quando tanto faz, pode ser 0 ou pode ser 1. Tanto faz. Sendo 0 ou sendo 1, é irrelevante. O estado da saída será sempre o mesmo. Aqui não. Aqui se é 0, repete 0. Se é 1, repete 1. Vamos fazer o mesmo raciocínio para porta OR. Então, vamos para a porta OR. Vou colocar nível lógico 1 numa entrada e colocar uma variável A na outra entrada. Então, vamos imaginar aqui, primeiro, nível lógico 0. 0 ou 1 dá 1. Se eu colocar 1 aqui, 1 ou 1 também dá 1. Observou que a saída está sempre em 1? Independente da entrada aqui, independente da entrada aqui, a entrada é irrelevante, independe dela, X para representar, que tanto faz, pode ser 0 ou pode ser 1, a saída será sempre 1, como consequência de que uma das entradas sempre tem nível lógico 1. Então vai ser sempre assim, 1, 0, 1 ou 1. Então, 1 está sempre presente em uma entrada, como ela é uma porta OR, quando é que ela dá 1 na saída? Quando tem 1 numa entrada ou na outra, ou nas duas. Então, tem 1 sempre numa entrada. Então, a saída sempre terá nível lógico 1. E, por último, aqui da porta OR, vou colocar a variável A aqui. Em vez de colocar em 1, vou colocar em 0 permanente a porta OR. E aí a mesma análise. Se tiver 0, 0 ou 0 dá 0. Se eu colocar 1, 1 ou 0 dá 1. Olha aqui, observa que a saída deu um resultado igual à da entrada. O que significa? Que a saída será igual à entrada, sempre, desde que tenha 0 aqui. É o fato de ter 0 aqui que garante que a saída vai ser reproduzida, reprodução da entrada. Pronto. Então, está feita a análise, as duas possibilidades para a porta end, as duas possibilidades para a porta OR. Agora eu vou fazer para XOR. Então, agora eu coloco uma XOR. Uma das entradas eu coloco nível lógico 1, na outra entrada eu coloco uma variável. Ela troca de estado e me dá um resultado na saída. Então, vamos ver o que acontece. Tem 1 sempre numa entrada. Então, se eu puser nível lógico 0 aqui,
0 ou 1 exclusivamente, ok. Uma das entradas tem 1, a outra tem 0. Então, ok, a saída dá nível lógico 1. Se eu puser 1 aqui, 1 numa entrada ou exclusivamente na outra. Não, não. Então deu 0. Observa a entrada e observa a saída. O que aconteceu? Inverteu o estado lógico. Quando tinha A igual a 0, a saída ficou igual a 1. Quando tinha A igual a 1, a saída ficou igual a 0. Consequência desse 1 aqui. Então, a saída é o inverso de A. Para designar isso, a gente coloca essa barra, fazendo a negação do nível lógico dela, invertendo. Então, quando você tem lá na simbologia do inversor, isso aqui é o inversor, você diz que a saída aqui e a entrada aqui, e que a saída é a entrada invertida. Então, quando você bota essa barra, já foi visto em outro lugar, quando você bota a barra, inverte a situação. Então, se você botar 0, dá 1, se botar 1, dá 0. E aqui aconteceu a mesma coisa. Enquanto essa entrada estiver em nível lógico 1, a porta XOR funciona como se fosse um inversor. E se eu puser nível lógico 0, se eu puser nível lógico 0 e puser a variável aqui na entrada, olha o que vai acontecer. Quando eu puser 0, 0 ou 0 exclusivamente dá 0. 1 aqui ou 0 ali, dá 1 na saída. Então, observa que deu o mesmo estado lógico, ou seja, a saída S é igual à variável A. O estado que tiver na variável A vai ter na saída, consequência desse 0 aqui. Isso aqui é muito importante, muito relevante, é um circuito que pode inverter ou não, comandado por esse pino aqui. Se eu botar em nível lógico 1 aqui, o estado lógico aqui é invertido. Se eu botar em 0, ele não inverte. Isso é muito relevante, muito. Existem os circuitos somadores que você pode fazer subtratores usando esse princípio, invertendo o número, invertendo os bits do número. Então, você coloca 8 bits, por exemplo, para serem somados com 8 bits, bota uma XOR em cada bit e comanda todas elas por um fio só. Quando você bota 0, o número passa direto. Quando você bota 1, o número é invertido. Todos os bits são invertidos e entram no circuito todos os bits invertidos. Isso é de uma importância, de uma relevância em eletrônica digital. Para quem não conhece eletrônica digital, é assustadora a relevância disso. A importância disso é fundamental. Basta dizer o seguinte: se esse princípio da inversão dos bits para somar dois números com um dos bits invertidos, você obtém a diferença, esse princípio é que fez existirem as calculadoras eletrônicas. As calculadoras digitais eletrônicas só existiram por causa desse princípio, senão elas não existiriam. Os computadores usam esse princípio para várias tarefas, né? Se isso não existisse, eu arrisco dizer que não existiria computador, né? Não existiria calculadora. Esse fato de fazer esse trabalho é fundamental. Muito bem. Então, agora, feito isso, encerro essa parte da simbologia das portas lógicas, lembrando que existem as outras portas, não vou fazer o exercício aqui, só estou interessado nessas aqui. Você deverá deduzir outras situações. Por exemplo, fica para você fazer essa daqui. Eu pego uma NAND, é uma não E, repara que ela tem um inversor na saída dela, então você analisa a entrada dela, mesma coisa, 0 e 1, com esse 0 permanente aqui, e você analisa como se você pudesse ver a situação antes do inversor. Então, aqui seria a saída, né? E aqui seria a saída invertida.
você analisa aqui, depois inverte o resultado. E você monta a tabela verdade para essa situação, para a entrada A, 0 ou 1, estuda a saída S e depois inverte o resultado para obter a saída lá na ponta, né? Muito bem. Então, serve o mesmo raciocínio para a porta OR, vira uma porta NOR, inversor aqui, e o mesmo raciocínio para XOR, vira uma XNOR, que também é um circuito muito interessante. Isso fica para vocês desenvolverem a partir do que eu mostrei. Você monta a tabela e inverte o resultado, depois simplifica, apaga a intermediária e olha só o resultado, a entrada e a saída. Observa só a entrada e a saída. Muito bem. Próximos exercícios, já utilizando isso, já na álgebra booleana, para fazer a compreensão das equações lógicas, passando para circuito lógico e vice-versa, pegando o circuito lógico e passando para a equação lógica. E também simplificações simples. Redundância. Não, não é redundância. Existem simplificações complexas de serem executadas e existem simplificações lógicas simples de serem executadas. Nesse sentido. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. É sempre um prazer. Então, até o próximo vídeo com álgebra booleana.